Nessa aula nós vamos falar sobre ações, né, um dos produtos mais negociados e mais populares que nós temos na B3. Né, boa parte dos investidores, né, vem para a Bolsa para poder realizar, né, suas aplicações nesses ativos. Né, e a gente vai começar agora a compreender, né, o que são ações, como é que ocorrem, né, os seus ganhos e lucros, quais são os direitos de um investidor a partir do momento que ele adquire, né, certa quantidade, né, de ações de uma empresa listada na Bolsa de Valores. Então, ações nada mais são do que, né, frações de uma empresa listada em bolsa, né, como a Petrobras, por exemplo, a mais conhecida aí dentre os brasileiros, ok? E a partir do momento que você compra certa quantidade de ações, você se torna sócio dessa empresa. Né? Então, cada um vai ter sua parcela, né, enquanto estiver posicionado nesse ativo, na sua participação societária, ok? Então, é como se fosse nos títulos, né, de renda fixa que a gente citou, né, se fosse fazer uma analogia, que os títulos de renda fixa, determinadas empresas emitem eles, né, buscando capitalizar para algum projeto. Então, uma empresa, quando ela é listada na Bolsa, quando ela começa suas negociações, ela abre seu capital para os investidores, para o público em geral, ok? E aí, a partir desse momento, né, ela vai captar recursos a partir da venda dessas ações para poder tocar aí determinado projeto, para poder, né, que seja em relação à infraestrutura, à expansão, né, de acordo com o seu planejamento. Então, tem um propósito, né, para poder fazer as suas aberturas de capitais, né, através do IPO, né, que nós vamos falar mais adiante, né, desse funcionamento. Então, a partir do momento que você compra uma ação, você torna-se sócio dela, né, enquanto você mantiver, né, parte, né, se mantiver posicionado nesse ativo. Então, pode acontecer, por exemplo, o perfil Scalp, né, você se torna sócio da Petrobras por 10 minutos, encerra a sua operação, não quer mais. Né, então você não está querendo ali ser, né, ganhar com os proventos, né, ganhar com a participação de lucro dessa empresa. Né, você está querendo ganhar ali com a sua ação de preço. Né, então, por mais que você faça trading, né, em cima dessas oscilações, você se torna sócio da empresa por um curto espaço de tempo, através dos mecanismos de negociação da Bolsa de Valores. Okay? Mas grande parte das pessoas pode se perguntar o seguinte, né, ok, mas qual que é a minha participação? Se eu compro aí 10 milhões de ações, né, 100 milhões de ações, né, qual que é a minha participação nessa empresa? Vai depender da quantidade de ações que ela coloca em circulação, né, quando ela abre o seu capital. Então é feito um cálculo em cima, né, através de empresas de auditoria, de consultoria, né, para poder verificar, né, quantas ações que essa empresa está disposta a colocar no mercado e a sua cotação inicial, ok? Essa empresa abre o capital e começa suas negociações, ok? Então vamos usar como exemplo a Petrobras. A Petrobras tem listada na Bolsa de Valores mais de 4 bilhões de ações. Então, o que isso é importante? Está em circulação no mercado. Não significa que está sendo negociado todo dia 4 bilhões de ações de Petrobras. Por quê? Eu, como investidor, eu posso vir aqui comprar R$1 milhão de Petrobras, por exemplo, tenho minhas ações e eu vou ficar com ela posicionada durante um bom período. Então, eu não fico negociando ela ali diariamente. Então você tem certas quantidades de ações de acordo com o interesse dos investidores em comprar ou vender, que é o que a gente falou justamente nas regras de funcionamento do mercado, como é que o preço se oscila, né? São investidores querendo comprar ou investidores querendo se desfazer de parte ou totalmente, né, da sua posição. E isso ocorre a variação de preço, isso ocorre aí as ofertas passivas e as ordens ativas para poder se gerar o negócio. Então, se eu venho aqui, por exemplo, né, determinado investidor vai comprar R$100 mil de Petrobras e vamos colocar que a Petrobras está sendo cotada a R$20. Né, eu vou dividir R$100 mil, né, o valor financeiro pela cotação atual para me achar a quantidade de ações que eu vou adquirir, né, naquele momento, né, enquanto eu estiver posicionado nesse ativo. Okay? Então, eu vou ter aí 5 mil ações de Petrobras na minha posse, né, sobre a minha custódia, okay, sobre o meu direito, tá, para poder negociar, né, futuramente, ou ganhar com a valorização, ou se eu quiser proventos, enfim, eu vou ter alguns direitos, né, a partir do momento que eu adquiro essas ações. Tá? Logo, né, eu vou ter aí 0,00012% de participação em Petrobras. É uma participação muito curta, ok? O meu direito, né, sobre algum evento da empresa é praticamente nulo, né, não tem nenhum poder em relação a isso. Por isso que os pequenos investidores, né, eles acabam utilizando isso como alternativas de investimento.
Então a gente tem que sempre lembrar em relação a isso. Por mais que a gente faça trade, né, independente do perfil operacional, nós somos investidores. Se eu vou fazer uma operação rápida, né, eu estou investindo mais rápido, ok? Por mais que eu esteja especulando ali com a variação de preço do ativo, buscando identificar oportunidades de compra e venda, ok? Eu estou investindo só que de forma mais rápida. O mercado funciona dessa maneira. Okay? Mas a partir do momento que eu adquiro essas ações, quais que são meus direitos? E aí nós temos que compreender o seguinte, né? Nós temos aí dois tipos de ações. Nós temos ações ordinárias e temos ações preferenciais. Cada uma delas vai trazer determinado direito, determinado benefício para o investidor que tem a sua posse. As ações preferenciais, elas vão ter preferência, ou seja, elas vão receber primeiro os proventos da empresa. Então, quando uma empresa, né, você já deve ter visto em algum noticiário, Petrobras vai divulgar R$1 bilhão, né, em lucros, né, vai distribuir R$1 bilhão em lucros, né, de proventos, né, para seus investidores. Okay? Então, quanto que eu vou receber? Vai ser proporcional à minha participação. Então, geralmente, para poder facilitar esse cálculo, já se vem até, vai distribuir, né, R$1 bilhão, né, de lucro, e a proporção em relação à quantidade de ações, né, em circulação, ok? Eu tenho aí, ela vai pagar R$5 por ação, R$5 por ação. Então, se eu tenho 5.000 ações, ok, eu vou receber R$5 de lucro, vai ser acreditado na minha conta, né, no momento oportuno a gente aprofunda em relação a isso. Então, as ações preferenciais, ok, elas têm preferência no recebimento dos lucros ou nas compensações, caso a empresa venha à falência, qual pode acontecer com qualquer uma que esteja listada na bolsa. Então, se a empresa vier à falência, né, eu tenho direito sobre ela, eu tenho uma participação das minhas ações, eu tenho aí um patrimônio, né, e aí para me receber a devolução, eu tenho preferência na hora de quitação. Lógico que eu não vou receber no valor, né, de mercado, por conta de se a empresa está quebrando, vai ter uma defasagem no valor dessas ações. Okay? Já as ordinárias, elas possuem direito de voto, né, nas participações das assembleias. Só que lembrando, né, por mais que você compre, por exemplo, uma ação ordinária de Petrobras, que você tenha, né, o direito de participar das assembleias, né, para tomadas de decisões em relação aos planejamentos, né, em relação ao futuro da empresa, né, você tem o direito a voto nessas assembleias, quando, né, vai se tomar alguma decisão, ok? Se você não tiver uma participação significativa na empresa, seu voto não serve para nada. Né? Então, a preferência para poder utilizar, né, o investidor preferir comprar ações ordinárias, ok? É caso ele, de forma, se a gente utilizar o bom senso, né, é caso ele queira comprar uma quantidade suficiente, né, para que sua opinião, para que seu voto, nas decisões dessa empresa, tenha um valor, tenha algum peso, tenha alguma consideração, né, para a empresa tomar seu rumo aí de acordo com o seu planejamento. Se você não tem, né, se você não vai ter esse capital para poder ter aí uma participação significativa, para você ser um dos controladores, né, dessa empresa, de preferência, deve ficar redundante, mas de preferência, adquira ações preferenciais nos seus investimentos. Né? Porque a gente, como trader, como investidor, que está querendo buscar aí uma construção de patrimônio, né, evoluir, né, o nosso capital, o que a gente vai dar importância é na variação das ações que ela vai estar gerando de lucro, né, seja, né, em alta, seja em baixa, e também no recebimento dos proventos. Então, dê preferência sempre, né, às ações preferenciais, a não ser que em determinada ação, em determinado porte do seu investimento, você queira aí ter algum poder, né, sobre alguma decisão da empresa. Né? Diante disso, a gente vai ter aí alguns três tipos, né, de grupos de ações. Né? A primeira é a preferencial, que a gente acabou de falar, né? E como identificar, né? Você deve estar se perguntando, ok, mas, né, como é que eu vou saber se eu estou comprando a ação da Petrobras de preferencial ou ordinária, né? Para me poder saber que ativo, qual o código que eu vou utilizar na hora de negociar, ok? Então vamos lá. As ações preferenciais, em sua maioria, aí vão ter vai ter o seu código, né, de 4 letras, né, que é o código de referência para poder, né, fazer aí, né, a identificação, né, de qual empresa que você está comprando, e logo depois vem o número 4. Então, como exemplo, Petro 4, Itube 4, que é do Itaú, né, Bradesco, né, BBDC 4, né, Pão de Açúcar, né, Pecar 4, Gol 4, todas essas, tudo que tiver o 4, todas as ações que tiverem o 4, posterior às letras,
ok? Se referem a ações preferenciais, ok? Nós vamos ter também uma subclassificação, né, nessas ações preferenciais, que é as de classe A e classe B. Classe A vão ser caracterizadas, né, com o número 5, né, após as letras, então elas não têm ações ordinárias, por exemplo, porque elas só têm as preferenciais, ok? E aí vem, em vez de vir um 4, ela tem o número 5 na frente. E temos as classe B, né, que são caracterizadas pelo código 6. Então, após as letras, vem o número 6. Então, todas essas são ações preferenciais de determinado ativo. Já as ações ordinárias, okay, então nem todas as ações, tem todas as empresas, tem todas essas listagens, né, na Bolsa de Valores, algumas podem ter até uma só, ou acabar com a preferencial e ter apenas a ordinária, que foi o que aconteceu com o Vale, né? Vale, antes você tinha duas ações, as preferenciais e as ordinárias, eles acabaram com as ações preferenciais, agora você só tem a ordinária. As ordinárias são identificadas pelo número 3. Então, se vem um código, você vem as letras do ativo, posterior vem o número 3, significa que você está adquirindo ações ordinárias. Okay? Né? Nós vamos ter a units também, né? São representadas pelo número após as letras, é como se fosse um combo. Né? Quando você compra uma unit, não são muitas que você tem disponível atualmente no mercado, né? É um combo de ações ordinárias com preferenciais, de acordo com o código que você compra. Tá? Cada uma delas tem aí a sua proporção em relação a isso. Tipo Klabin, KLBN 11, SAMB 11, que é do Santander, né? Tiet 11, ok? Então são ações que, por exemplo, né, a cada 100 ações que eu comprar, né, de Klabin, por exemplo, né, utilizando aí o KLBN 11, né, por exemplo, eu posso estar adquirindo aí 3 ações preferenciais, né, e 2 ações ordinárias. Ok? Então, 3 ações PN, que é de preferenciais, 2 ações ON, que são de ordinárias. Ok? Essas ações tendem a depois fazer uma conversão, ok, para um código. Então, não tem validade, não tem prazo, ok? Né? Então, ela pode ficar negociando pelo código 11, ser um combo, né? Mas ela tende depois a serem divididas para poder causar aí, né, uma proporção no mercado, uma distribuição no mercado, uma negociação separada, né, de acordo com as estratégias da empresa. Quem define isso é a empresa, ok, para causar essa separação, né, dessas ações. Pode ocorrer ou ela pode continuar negociando, ok? Qual que é a classificação, né, que nós temos aí das ações, que é importante, né, para você poder compreender? Você já deve ter falado de blue chips, né, small caps, por exemplo. Se nunca ouviu falar, as blue chips, né, é uma referência, uma alusão que tem ao poker, né, que são as fichas, né, as maiores fichas que você tem na mesa. Então você tem as blue chips que vão representar, né, as ações, né, as maiores empresas, as empresas com maior número de negócios, maior volume financeiro negociado diariamente. Então elas são chamadas de blue chips, ok? Então elas vão compor aí, né, na sua teoria, ok? O que é para representar essa classificação? Empresas maiores, as empresas mais sólidas, ok? Né? Então, como a gente diz, sólidas não significa que ela não possa ser desvalorizada, mas são empresas em proporção que têm maior atratividade dos investidores na hora de causar suas negociações. Okay? Nós temos também as small caps. As small caps são empresas menores, né? Então, qual que é o benefício, né, de uma small cap? Em comparação com a blue chip, que ela já cresceu, que é uma empresa que você já tem aí uma consolidação no mercado, o bom de uma small cap, por exemplo, que amanhã ela pode se tornar uma blue chip. Então você está investindo numa pequena, quando você compra, né, uma ação small cap, né, você está comprando uma empresa menor, mas que ela tem uma chance exponencial de crescer e se valorizar e futuramente tornar-se uma blue chip. Várias e várias empresas que hoje são blue chips, okay, elas se iniciaram como small caps, como empresas pequenas e foram crescendo, atraindo investidores, né, o seu planejamento, né, animou, né, o mercado, fez com que ocorresse a maior atratividade, ok, de aplicações. Então investidores querem sempre estar investindo em boas empresas, ok, porque, né, a gente tem ali uma questão de, a partir do momento, a gente tem que utilizar esse princípio, por mais que a gente faça trade, ok, a gente tem que utilizar o princípio de, se uma ação é listada em bolsa, ela está abrindo capital para que pessoas possam ser sócias dela. Né? Ela quer fazer uma captação, ao invés de pegar dinheiro emprestado num banco, por exemplo, num BNDES, por exemplo, para poder fazer algum projeto muito grande, ok? Ao invés de se endividar, né? O que ela prefere? Ela prefere abrir seu capital, vender suas ações para que pessoas sejam investidoras dela, sejam sócias dela.
Então, a partir do momento que você compra uma ação, você se torna sócio dela. Ok? Por mais que você vá fazer trade, o conceito de funcionamento da Bolsa de Valores, o conceito de funcionamento da empresa abrir capital é que pessoas possam ser sócias através dos negócios realizados e custodiados, né, pela B3. Okay? Nós utilizamos esse benefício de várias pessoas, né, o caos, várias pessoas querendo comprar, aumentar sua posição, desfazer sua posição, investidores que tenham uma proporção de capital que façam o preço oscilar de acordo com essa necessidade, para a gente usufruir dos movimentos causados e gerar lucro para a gente. Ok? Mas se você vai escolher empresas para poder investir, né, você tem que investir, né, visando, né, o médio ou longo prazo, você tem que investir em empresas boas, empresas que tendem a crescer. Né? Então, small caps geralmente é uma empresa que já cresceu muito, já é uma empresa consolidada, né, a blue chip, perdão. Tá? A small cap já é uma empresa que, né, ela é grande em proporção à grande maioria das empresas que tem no Brasil, lógico, né, mas em comparação às listadas na Bolsa de Valores, são as que não têm tanto negócio ainda, né, são aquelas que não têm tantos investimentos sendo feitos diariamente, né, na B3 ainda, e ela tem uma possibilidade, né, de crescimento. Não confunda o valor da cotação sendo a medida de tamanho de uma empresa. Isso não tem nada a ver. Né? O que a gente vai ter aí em relação, né, ao volume negociado, a quantidade de ações em circulação, né, a quantidade de negócios sendo realizado. Isso a gente vai separar aí entre blue chips e small caps. Okay? Nós temos também as mid caps, né, que são as empresas médias. Né? Se blue chips são as maiores, as small caps são as menores, você tem as mid caps, que são as empresas médias. Só que isso é muito falado, né, por conta que uma mid cap ela pode estar classificada em algum índice e você não tem muita, vamos colocar assim, muita informação, né, a respeito de mid caps, não que sejam empresas, né, que são obscuras, que ninguém sabe o que acontece. Mas por classificação, né, ninguém utiliza, né, de forma usual no dia a dia, né, nos jargões de mercado, por exemplo, né, as MINT. Se fala mais das blue chips e das small caps, ok? Justamente porque essa oscilação entre uma categoria e outra, né, entre small cap e mid cap, né, ela pode ocorrer com facilidade. Né? Agora, uma desproporção, uma distorção entre blue chips e small caps, ela já se torna aí de forma mais separativas. Okay? Nós temos também outras formas de classificar, né, de identificar grupos de ações que são através aí dos índices de ações, ok? Então, sempre que você visualizar, por exemplo, o índice Ibovespa, né, a gente ouve falar muito no noticiário isso, índice Ibovespa subiu tanto hoje, caiu tanto hoje, né, se valorizou tanto, significa uma carteira de ações para servir como referência para o investidor. Né? Significa que, por exemplo, o índice Ibovespa é o principal benchmark do mercado. O que é o benchmark? Né? É justamente uma referência, né, se o mercado como um todo está subindo ou se o mercado como um todo está caindo. Né? Isso é importante porque a maioria dos fundos, por exemplo, de investimentos vão se referenciar pelo desempenho do Ibovespa. Né? Então, por exemplo, o Ibovespa é composto, né, ele pode oscilar, mas vamos colocar que o Ibovespa seja composto por 65 ações mais negociadas listadas. Nós temos mais de 300 empresas listadas hoje na Bovespa. Okay? Destas, o índice Bovespa é uma carteira, é como se você fosse lá e comprasse, né, as ações mais negociadas durante determinado período. Okay? Ou vão ocorrer os rebalanceamentos, né, de acordo com as negociações para poder compor essa carteira, que vai formar uma referência do mercado. Mas ele não é apenas esse. Né? Nós vamos ter aí, né, o IBRX 50. Se o Ibovespa tem, né, a 65, pode oscilar para 66, 68, né, de acordo com as regras da B3, né, as regras de negócios, né, sendo realizados, podem aumentar ou diminuir essas ações em carteira. Okay? Nós temos o IBRX 50, que são apenas 50 ações. Né, não pode acontecer essa variância. Então, são as 50 ações com maior participação de volume no mercado financeiro. Então, se você tem as maiores empresas, as que têm maior volume, se essas empresas estão caindo, ou se essas empresas estão subindo, é um termômetro para o investidor identificar, né, qual que é a possível direção do mercado.
se o mercado está em tendência de alta, se o mercado como um todo está em tendência de baixa. Lógico que você pode ter aí distorções, né, em relação a essa variação. Eu posso ter, por se tratar, né, de várias empresas, okay, eu posso ter aí determinados setores em valorização, em aquecimento, né, e outros setores em desaquecimento, né, em desaceleração, né, da sua economia, né, no meio econômico. Então, isso eu posso ter dentro do Ibovespa ações subindo, ações caindo. Mas aí eu vou ter uma média geral, uma proporção em relação à quantidade de negócios, o volume financeiro, né, negociado diariamente. Okay? Assim como Small Cap, né, esse é o código, né, se você for analisar o índice, né, de Small Caps, você consegue visualizar o índice que compõe, que tem na sua carteira, empresas, as maiores empresas, as empresas que negociam maior volume financeiro, só que são as menores, não são as maiores, né, igual tem no Ibovespa. Eu quero pegar das menores empresas, quais que são as maiores ali dentro, porque você também, não são todos do mesmo tamanho, né, da mesma proporção. Aí você tem um índice Small Cap, SM, LL, você consegue jogar e colocar na sua plataforma, okay, e visualizar aí se as menores empresas estão em momentos de aquecimento ou de desaceleração. Okay? Nós temos também os índices setoriais, que, né, vai poder referenciar, todos eles vão servir como referência, né, a determinado setor econômico, né, da nossa economia. Okay? Então nós temos aí o IFNC, que vai compor ali dentro dessa carteira. Quando eu falo carteira, são várias ações, né? Você comprar ações, por exemplo, se eu for falar do IFNC, comprar apenas ações de empresas do mercado financeiro. Okay? Empresas financeiras, bancos, né? Eu tenho aí empresas que atuam como financeiras, não são bancos, mas como financeiras. Okay? Eu vou ter o Imob, que são apenas empresas do setor imobiliário. Okay? Então, construtoras, por exemplo. Eu quero investir no setor imobiliário, né? Eu posso vir e analisar quais ações compõem, né, são do setor imobiliário. Eu vou comprar essas ações porque eu vejo que eu posso ganhar com o aquecimento, né, desse setor. Né? UTIL, que é de utilidade pública, ICOM, que é de consumo, IEE, que é energia elétrica, okay? IMAT, que é de materiais básicos. Então você consegue mensurar também de forma setorial, né, quais as ações que compõem, né, quais as empresas, né, que vão compor, né, que vão atuar nesses setores da nossa economia, e você conseguir mensurar, né, cada setor, como é que ele está o desempenho, né, dessa carteira de ações. Okay? Outro fator importante que a gente tem que começar a compreender é justamente como que se movimentam as ações. Né? Então, um fator, né, uma nomenclatura que a gente vai utilizar muito, né, ao longo do conteúdo do curso é justamente TIC. Né? O TIC é a variação mínima. Então, ou seja, uma ação ela se movimenta de 1 em 1 centavo. Então ela sai de R$10, vai para R$10,01, R$10,02, R$10,03, subindo. Se ela vai cair, R$10,02, R$10,01, okay? Esse é o TIC mínimo para ela se movimentar. Okay? Mas é lógico, igual a gente explicou, né, nas aulas de liquidez, nas aulas de ordens de boletas, vai depender da agressão e vai depender se naquele TIC tem, né, ordens para serem consumidas. Okay? Mas por mais que uma ação, por exemplo, ela possa sair de R$10 para R$10,05, o TIC mínimo, né, o TIC mínimo é de 1 em 1 centavo. Então eu consigo ir lá colocar uma ordem às 10,01, consigo colocar uma ordem às 10,02, porque ela se movimenta de 1 em 1 centavo. Okay? Então vamos lá. Uma forma da gente negociar, né, como se a gente negocia as ações. Okay? Isso é importantíssimo para você poder compreender. Por quê? Nós vamos ter o lote padrão e vamos ter o lote fracionário. Okay? O lote fracionário ele foi criado para atrair, né, há muitos anos atrás, para atrair o pequeno investidor, para dar acessibilidade ao pequeno investidor realizar suas operações na Bolsa de Valores. Por quê? O lote padrão das ações, né, de boa parte delas, de 99% delas, não falo 99%, pode ser uma ação ou outra que vai ter um lote padrão, um lote mínimo, né, a quantidade mínima que você negocia, okay, de 1.000 ações, por exemplo, só pode comprar 1.000 ações. Né? Agora, na sua grande maioria, o lote padrão são 100 ações. Ou seja, se eu quiser vir comprar Petrobras agora, okay, e participar do mercado líquido, do mercado mais negociado, okay,
ou seja, utilizar o lote padrão, eu compro frações de 100 ações. Eu não compro 90 ações, eu não compro uma ação, eu não compro 50 ações. Eu compro 100, ok? Se eu quiser comprar mais do que 100, eu não compro 110 ações, eu não compro 120, eu não compro 180 ações. Agora eu compro 200 ações. E isso você vai estar participando do mercado mais líquido que nós temos. Nós temos um outro que seria um mercado paralelo, que seria o lote fracionário. Que aí você compra a quantidade que você quiser. De uma em uma ação você compra a quantidade que você quiser. Qual que é o problema? A baixa liquidez que você tem nesse mercado. Porque você só vai estar ali participando com pouquíssimos investidores que não têm condições de comprar pelo menos 100 ações. Mas se a gente for analisar, se eu quiser comprar hoje 100 ações de uma ação valendo R$10, eu vou ter que desembolsar R$1.000, por exemplo. Okay? Então, se eu não tenho condição, eu ou vou buscar uma outra ação que eu consiga comprar R$100, ok? Ou eu vou ter que utilizar o mercado fracionário. Aí eu já não tenho tantos investidores assim e a presença de spread no book torna-se ainda maior. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Evitar ao máximo utilizar o lote fracionário, porque a sua movimentação ela tende a refletir as movimentações ocorridas na negociação normal, que é no lote padrão. Ela tende a realizar o mesmo desempenho. Mas ela pode ter variações bruscas por conta da falta de liquidez. Você não tem muitos investidores atuando no lote fracionário. Ok? Então vamos lá, um exemplo aí de lote padrão. Caso eu queira comprar R$50 mil de Gerdau, GGBR4, ok? Que é uma ação preferencial, identificada pelo código 4, cotada a 14,30, o que eu vou fazer? Vou pegar R$50 mil e vou dividir por R$14,30. E eu vou sempre arredondar para baixo. Porque se eu arredondar para cima, eu vou ter que colocar mais do que R$50 mil. Então, o que eu quero dizer com isso? R$50 mil dividido por R$14,30, que é a cotação atual dela, por exemplo, okay, vai dar 3.496 ações. 3.496 ações. Então, repare que eu estou quebrando uma fração de 100 em 100. Por quê? Ou eu compro 3.400 ações, ou eu compro 3.500. Para me comprar 3.500 ações, R$50 mil não é suficiente. Eu vou precisar ali desembolsar mais 4 ações. 4 vezes 14,30. Então já não é mais 50 mil. Então eu vou precisar arredondar para baixo. Se eu não tiver mais para poder colocar, um pouco a mais para poder completar, ok? Essas 3.500 ações, eu vou comprar 3.400 ações. Então raramente eu vou conseguir fazer um valor exato. Ok? Já no lote fracionário, não. Eu consigo ir lá e comprar 3.496 ações. Ou eu vou comprar 3.400 ações no lote padrão, que é onde que vai ter volume para essa quantidade. No fracionário, dificilmente você vai encontrar. E aí eu vou lá no fracionário e compro as outras 96. Por exemplo, se eu quiser pegar aí exatamente R$50 mil. Ok? A diferença entre um código e o outro é: para o mercado padrão, é o código referencial que a gente já falou, que são as 4 letras, e você coloca e tem um número na frente para fazer referência a qual ação, o tipo de ação que você está comprando. No lote fracionário, você coloca o código do lote padrão e depois você coloca um F para poder identificar que você quer operar no mercado secundário, que seria no fracionário. Okay? Como identificar, o próximo passo é como identificar os lucros ou prejuízos quando eu estou operando ações. Lucros ou prejuízos devem ser calculados da seguinte forma: nós temos que compreender que, principalmente quando uma ação cai, se eu quero operar na venda, na desvalorização, ok? Eu não pego, por exemplo, eu comprei, vendi uma ação a R$50 e ela caiu para R$25. Aí a compra com venda eu vou ganhar 100%? Não, vou ganhar 50%. Isso é importante para você identificar que na venda seu lucro é limitado, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação de uma compra e de uma venda. Mas primeiro eu tenho que compreender o quê? Para me calcular os lucros, será a diferença entre a venda e a compra da operação. Sempre vai ser dessa maneira. Independente se você começou a sua operação na venda, ok? Para você pegar o lucro, quanto você está ganhando, lucro ou prejuízo de determinado ativo, você pega o valor de venda, o valor aplicado na venda e o valor aplicado na compra, e essa diferença vai resultar aí entre lucro ou prejuízo, ok? Como exemplo, comprei 100 a 1.000 ações de Gerdau, de GGBR4,
ações preferenciais, a 14,40. Ok. Então eu investi R$ 14.400. R$ 1.000, 1.000 ações, né, vezes a cotação, vai dar o valor financeiro, R$ 14.400. Foi o que eu comprei. No qual eu vendi, depois que ela se valorizou, eu vendi quando ela foi para 15,10. Eu vendi. Então quando eu vendi, já não estava valendo mais, né, eu já não estava valendo mais 14,40. Os meus R$ 14.400 se valorizou. Agora ele vale 15.100. Um menos o outro, né? Lógico, de 15.100 menos 14.400, eu ganhei, eu lucrei nessa operação de forma bruta. Isso é importante, que eu ainda tenho que deduzir ali os custos, ok? E no final do período apurar, né, o imposto, e de forma bruta eu ganhei R$ 700 nessa operação. De forma na venda, né, se eu vender 1.000 ações de Gerdau a 14,40, e essa operação vai dar prejuízo, eu vendi 14,40 e começou a subir. Eu fui lá e estopei ela a 14,60. Ok? Dessa forma, eu vou ter um prejuízo de R$ 200. Né? Ou seja, eu vendi a 14,40. 14.400 ações. Quando eu comprei, eu precisei desembolsar para me comprar R$ 14.600. Ou seja, tive que pagar R$ 200 mais caro. Então, eu tive um prejuízo desse valor. Né? Uma maneira interessante, né, e para poder facilitar, né, o cálculo de lucro ou prejuízo das ações, ok? Você vai pegar o seguinte: se eu comprei ali 1.000 ações, quanto que eu vou ganhar ou vou perder a cada tique, a cada centavo que se valorizar? Só eu tirar os dois últimos zeros da quantidade, né, as duas últimas casas da quantidade. Ou seja, 10.000. Se eu comprei 1.000 ações, ok? Significa que se eu dividir por 100 ali, tirar os dois últimos zeros, eu vou ter R$ 10, concorda? 100 reais, né? 1.000 ações, menos os dois últimos zeros, eu vou ter 10. Ok? Então ali eu tenho R$ 10 para cada ticket que ela valorizar. Aí o cálculo facilita. Às vezes, né, você quer fazer um cálculo rápido, ver ali quanto você está ganhando ou quanto você está perdendo em determinado ativo, ok? E não quer pegar a calculadora, pegar quanto que está agora e tal. É simplesmente isso. Pega a quantidade de centavos, né? Quanto que variou? Variou ali 70 centavos, né? No primeiro exemplo, 70 centavos. Foi a variação, né? 14,40 menos 15,10. 70 centavos, né? E quanto que deu de dinheiro? Pega a quantidade que você comprou, né, a quantidade que você negociou, tira as duas últimas casas, né, os dois últimos zeros, você vai ter ali 70 centavos vezes 10, vai dar R$ 700. Da mesma forma na venda. 10.000 ações que eu vendi. Quanto que dá a diferença ali? Quanto que eu perdi do 14,40 por 14,60? Perdi 20 centavos, ok? Vezes 10, né, 1.000 menos os dois últimos zeros, dividido por 100, né, vezes 10 vai dar R$ 200. É uma forma aí de facilitar para você fazer de forma mais rápida o cálculo de lucros e prejuízos, né, na hora que você for calcular sobre as ações, ok? Vamos lá. Nessa aula, então, o que a gente visualizou? Né? O que representam as ações negociadas na Bolsa de Valores e os direitos dos investidores na sua aquisição, a partir do momento que você compra, ok? Como são diferenciadas as ações de acordo com a formação numérica dos seus códigos, né, em relação a preferenciais, ordinárias e as units, né, para você poder compreender na hora que for comprar, né, o código que você digitar vai representar um tipo de ação, ok? O que são os índices de ações, sua importância e a composição, né? Então, você tem os índices referenciais, então eu quero mensurar, né, um mercado como um todo, uma carteira de ações como um todo, para utilizar como referência, né, para os meus resultados, como referência para a minha carteira. Muitos investidores utilizam, por exemplo, vou montar uma carteira, eu vou investir e vou comprar uma carteira de 10 ações. Então, dentre várias centenas de ações, eu vou ali e vou tentar escolher as 10 melhores para aquele momento. Ok. Só que essas 10 melhores que eu comprei, que eu vendi, essa carteira que eu montei, posso ter ali dentro, né, das 10, 5 na compra, 5 na venda, 7 na compra e 3 na venda, não importa. Essa carteira que eu montei, era melhor eu ter feito isso de forma individual ou ter comprado o Ibovespa, por exemplo, de forma proporcional? Ido lá e comprado as ações, aproveitado e seguir ali o rumo do mercado. Então você usa como referência
também para o seu desempenho, por exemplo. Né, o mercado utiliza muito, né, principalmente fundos de investimento, por exemplo, okay? Carteiras, né, corretoras que divulgam suas carteiras recomendadas, né, elas vão utilizar aí o Ibovespa para poder ver se elas estão conseguindo ter um desempenho melhor do que o mercado como um todo. Okay? Você também viu o que cada tique, né? Cada tique no movimento de ação é 1 centavo. Então, uma ação ela movimenta de 1 centavo e isso é cada tique. Okay? Devemos sempre optar por lotes padrão devido à liquidez. Né? O lote fracionado é muito ruim. Né? Tentar evitar ao máximo utilizar operações nesse tipo de código, ok? E também você viu como calcular os lucros e prejuízos das operações, né? Como é que você, né, mensura, né, o quanto que você ganhou, o quanto que você perdeu, né, de acordo com essa variação, e dei até uma dica para você também, né, para poder facilitar seu código, cortando os 2 últimos zeros na quantidade e multiplicando pela variação, né, de ticks da sua operação. Ok? Obrigado pela presença em mais uma aula, espero que tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas e até a próxima.